Bom dia. Eu queria hoje continuar lendo com vocês o livro Imitação de Cristo, dessa vez do livro 2, um capítulo do livro 2, que é chamado Quão poucos são os que amam a cruz de Jesus. Começa assim: Muitos encontram Jesus agora apreciadores de seu reino celestial, mas poucos que queiram levar a sua cruz. Tem muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência. Todos querem gozar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos abraçam a ignomia da cruz. Muitos amam a Jesus, enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, caem logo em queixumes e desânimo excessivo. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo, e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias, como na maior consolação. E posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhes dariam graças. Segue dizendo: quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou amor próprio? Não são, porventura, mercenários os que andam sempre em busca de consolações? Não se amam mais a si do que a Cristo os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus? É raro achar um homem tão espiritual que esteja desapegado de tudo, pois o verdadeiro pobre de espírito e desprendido de toda criatura, quem o descobrirá? Tesouro precioso que é necessário buscar nos confins do mundo. É uma citação de Provérbios aqui. Se o homem der toda a fortuna, não é nada. E se fizer grande penitência, ainda é pouco. Compreenda, embora todas as ciências, ainda está muito longe. E se tiver grande virtude de devoção ardente, muito ainda lhe falta, a saber, uma coisa que lhe é sumamente necessária. Que coisa será esta? Que, deixado tudo, se deixa a si mesmo e saia totalmente de si, sem reservar amor próprio algum, e depois de feito tudo o que soube fazer, reconheça que nada fez. Não tenha em grande conta um pouco que nele possa ser avaliado por grande. Antes, confesse sinceramente que é um servo inútil, como nos ensina a verdade. Quando tiverdes cumprido tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Citação de Lucas aqui. Então, sim, o homem poderá chamar-se verdadeiramente pobre de espírito e dizer com o profeta: sou pobre e só neste mundo. Salmos aqui. Entretanto, ninguém é mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar-se a si e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. Vou repetir essa frase para a gente encerrar hoje. Diz assim, depois de ter falado sobre toda essa entrega, né? Toda essa necessidade que a gente tem de entender que por mais que a gente faça, né? Tudo isso é muito pouco. Tudo isso sempre é nada, né? Nós entregamos, na verdade, o nosso nada. Apesar de muitas vezes achar que a gente está fazendo algo, tudo comparado a Deus que a gente possa entregar é nada. E como diz antes ali, sempre no fim a gente tem que se chamar, né? Somos servos inúteis. Então, voltando àquela frase ali que diz: entretanto, ninguém é mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar-se a si
e a todas as coisas, e colocar-se no último lugar. Então, ser servo aqui, ser escravo, é, na verdade, a nossa liberdade. Ser escravo de Deus, escravo do Senhor, significa, na verdade, ser livre. Por quê? Porque a gente coloca tudo nas mãos dele e a gente deixa o nosso próprio peso de si mesmo para trás. A gente coloca tudo, a gente passa a não ter mais necessidades, porque a gente entrega na mão dele. E ele sim, sabe fazer das poucas ou grandes coisas que a gente faça, bom uso, bom intento com aquilo que a gente coloca nas mãos dele. Então é isso, por hoje eu queria trazer essa reflexão e é isso. Bom dia.